Olá! Você acompanha a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita. O tema abordado hoje é Lei de Conservação. Um bom estudo. Olá, amigos. Olá. Vamos começar o estudo de hoje, com uma leitura inicial. Fernanda, por favor. Do livro Fonte Viva, busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Está em João. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamentos ao Evangelho procuremos agir segundo aos padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo de edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não, entretanto, não se confia à rudeza contundente. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extermínio, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Muito bem. Luciano faz a prece para a gente. Certo. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por essa união, pela harmonia de nosso grupo, buscando nos sintonizar com Jesus, com os nossos amigos espirituais, buscando a intuição e a inspiração do mais alto, para que possamos conduzir os nossos estudos da melhor forma possível. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, amigos. Nós, nesse encontro, vamos dar continuidade à Lei de Conservação, em que nós já discutimos os subtópicos instinto de conservação e meios de conservação. E hoje vamos recomeçar com novos subtópicos, iniciando com o gozo dos bens terrenos. Para a gente começar, veja o que pergunta Kardec na questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Vocês percebem que é uma pergunta que parece muito óbvia, Mas se analisarmos a condição social à época da Europa, do século XIX, nem todas as pessoas tinham direitos, como constatamos hoje na sociedade e nas nações. Veja o que responde os espíritos. Esse direito de uso dos bens da terra é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Pessoal, vocês percebem que, até puxando um pouco a nossa discussão do encontro anterior, à medida que o homem passa a jornadear num vaso físico na condição humana, ele vai ter que buscar na natureza os recursos pelos quais para a sua sobrevivência. E nós trabalhamos a noção de que de bens da terra não são apenas os elementos primaciais, são todos os dobramentos que existem a partir dessa matéria inicial, desses elementos iniciais, e que são considerados como bens. Mas existe uma coisa, já na questão 712, que ele comenta, Muito bem, com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? É a questão do prazer que tem a gente frui esses bens materiais. Responde os espíritos, para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Pessoal, o que ele está dizendo nessa resposta? Vocês perceberam algo que diz respeito muito à natureza humana? Há uma fruição, há uma missão, mas existe uma experimentação contra a questão da tentação. Os animais não são tentados como no ser humano? Como o ser humano é? O que vocês acham disso? Os próprios espíritos, em perguntas anteriores, responderam que os animais, através do seu instinto, do impulso que eles têm, dessa mesma necessidade que eles têm de sobreviver, de se autoconservar, de que eles agem por instinto e param quando as suas necessidades são satisfeitas. Mas o homem não. O homem ele
aqui com uma pergunta, com uma resposta bem colocada, né, que Deus coloca o gozo dos bens materiais como algo prazeroso, com um duplo objetivo. Para que o homem se sinta instigado a cumprir aquilo que lhe compete, né? A se aprimorar, a buscar aperfeiçoamento material no seu modo de vida, na maneira como ele vive no planeta, na maneira como ele vive em sociedade. Ao mesmo tempo em que ele, ao gozar de bens materiais, o homem pode sofrer a tentação, a tendência de querer acumular aquilo que ele já tem, de querer sempre mais, e aí envolvendo sentimentos como da ambição, do egoísmo, da vaidade, né, da falta de fraternidade com seus irmãos. E Deus coloca essa condição para testar o homem também, para que ele fique entre o cumprimento, a satisfação das suas necessidades básicas, tendo a satisfação com o necessário, evitando o supérfluo, resistindo à tentação e evitando aquilo que seria supérfluo à sua sobrevivência, à sua subsistência. Que é o excesso. Que é o excesso. Na verdade. E você fala, Tiago, você fez a pergunta, né? Os animais não têm tentação? Não, porque eles não têm expiação nem provas a cumprir, né? E o homem, ele extrapola isso aí por conta também do seu livre-arbítrio, né? Coisa que os animais não têm. Então é nesse livre-arbítrio aí que está vamos dizer assim, que a gente ultrapassa o limite da sociedade. Escolhas, né? A questão das escolhas, exatamente. E exatamente nessa questão das escolhas que Kardec aprofunda um pouco mais, ele sente a necessidade de aprofundar a resposta que é dada, né? Já que a resposta foi o seguinte, Deus colocou os atrativos, fez do gozo dos bens materiais algo atrativo, tanto para instigar o homem a cumprir sua missão, quanto para experimentá-lo por meio da tentação. Kardec vai disso, mas qual o objetivo de colocar uma tentação nos bens materiais? E aí, como você falou, a questão das escolhas, para que o homem aperfeiçoe e desenvolva a sua razão, né? Para que ele use a razão para se preservar dos excessos, como você bem falou. Quer ver um campo da cultura que todos nós vivenciamos e buscamos esse campo, né? A gastronomia. Né? Existem múltiplas formas de você manipular os alimentos, mas existe um requinte aí. O homem sempre está buscando o quê? Encontrar algo que seja palatável, sempre melhor, algo sempre mais gostoso, mais saboroso, mais prazeroso. A questão é que existe uma fronteira entre encontrar o que é mais prazeroso, fruir esse prazer e passe a buscar o excesso em cima desse prazer, né, que o próprio homem produz. Para quem lembra, como foi produzido um documentário sobre fast food, o autor da obra chamada Nação Fast Food colocou: esses alimentos são produzidos, manipulados artificialmente, para serem realmente deliciosos. Prazerosos. Prazerosos. Por isso que provoca até uma certa viciação certos alimentos, né? Por essa condição. Mas o que está sendo testado ali no espírito? A capacidade de discernimento, de se alimentar destes bens, né? Fruir esses prazeres, mas uma linha do equilíbrio, sempre buscando o equilíbrio, né? E aí vem a questão 713. A natureza traçou então limites, né, aos gozos? Lê a resposta para a gente, Pedro, para a gente. A resposta é sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegai à saciedade e com isso vos punis a vós mesmos. A gente sabe muitas vezes quando nós vamos para um jantar ou um almoço familiar e é um prato que nós desejamos muito, a tentação de ultrapassarmos o limite do nosso limite, né, de alimentação é sempre, né, se a gente não permitir esse limite, alcançaremos um grau de, e na interpretação da saciedade, de não comportar mais nada no estômago, né? E eu acho engraçado que você frisou bem a questão gastronômica, né, a questão da alimentação, como a pergunta é muito interessante, que traçou a natureza limites aos gozos, ou seja, é natural nós termos essa sensação de que atingimos o estopim do necessário. Quando a gente come, quando a gente está se alimentando, todos nós temos a exata noção do momento em que nos encontramos satisfeitos. Eu estou satisfeito, eu não tenho mais fome, aquilo que eu precisava comer eu já...
Só que vem aquela questão do gosto, do prazer em comer mais, de como é gostoso aquilo, nesse momento que você reconhece que já está satisfeito, você toma a decisão de continuar ou não. E a tentação que nós temos em desfrutarmos um pouco mais de um gosto que é muito saboroso, a gente conscientemente diz, mas eu vou comer um pouco mais. Esse pedaço é o pedaço da gula. E assim a gente se entrega aos excessos. Né? E é exatamente com esse objetivo que a gente tem que trabalhar a razão, né? Sabe, ter a consciência de que ao chegar ao determinado momento em que eu atingi o necessário, eu devo parar. Existe um entendimento, só para a gente não perder o foco em relação assim, é mais fácil trabalharmos o gozo de bens pela comida. Mas quando os espíritos respondem qual o objetivo dessa tentação, da questão 712A, desenvolver a razão, já discutimos rapidamente isso aqui, mas que deve preservá-lo dos excessos. Pegamos apenas um escopo, que é a alimentação, mas os excessos são todos os excessos sensoriais. Né? A gente pode buscar um estímulo de prazer pela visão. Né? A gente sabe, hoje em dia, a gente sabe que existem programas televisivos, né? A gente sabe que existem essa forma de você fruir prazer pela visão, né? Com programas diversos, e o excesso também pode ser buscado o prazer por este caminho. Então, quando ele fala dos excessos, não é só a questão da alimentação, para não parecer que a nossa falha é apenas nesse campo, né? Porque ela é bem próxima da nossa realidade, por ser um exemplo mais palatável. Isso, exatamente. A própria questão do vestuário também, né? Daquela necessidade que nós temos de nos vestir e muitas vezes levados por tendências de moda e de nos sentirmos como parte de um determinado grupo, né? De estarmos alinhados às tendências, nós compramos, adquirimos e gastamos os nossos recursos adquirindo coisas que são totalmente supérfluas apenas para satisfazer algumas necessidades estéticas nossas, mas totalmente fora daquilo que nos é necessário. Nosso estudo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Quando ele está falando de todas essas tentações, ele não está privando o homem de nada, mas ele está nos alertando que essa questão dos gozos materiais, ela tem um limite. E que a partir de então, a partir desse abuso, é que a gente pode estar contrariando um pouco a lei de Deus. Contrariando um pouco não, contrariando a lei de Deus. Essa é a questão. Pessoal, pode falar, Fernando, desculpa. Nossa, é que nessa linha que o Pedro Paulo falou, né, eu tô lembrando de Paulo, né, quando ele fala, né, que nós estamos no mundo, mas nós estar no mundo sem ser do mundo, né, e Jesus disse isso, né, meu reino não é deste mundo. Então, assim, qual é a tentação que nós temos diante aos bens terrenos, diante a matéria, seja ela, como você disse, né, qualquer que seja o sentido dela, né, e assim, até que ponto isso influencia, né? Isso nos atiça, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Vale considerar que até para a gente também trabalhar essa última questão, né, a 714, que a sociedade de consumo contemporânea, ela cria vinculações artificiais para o nosso prazer. E como nós temos um propósito, do ponto de vista espírita, de aprimoro do espírito, é mais fácil buscarmos um grau de satisfação que é muito mais interior, moral e espiritual, do que a fruição do prazer efêmero. Olha o que diz a 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres. Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Contextualizando, gente, século XIX, existia na Europa o movimento do byronismo. O que era? É viver pelo excesso. Beber demais, comer demais, sexo demais, né? Então é uma pergunta muito bem contextualizada ao contexto da época, né? E aí Kardec pergunta na 614A, perto da morte física ou da morte moral? E é muito forte a resposta dos espíritos, de ambas, né? A gente sabe que a gente sobrecarrega o nosso organismo com excesso de alimentação, e a gente sabe que a morte moral por quê? Porque aí quando a gente passa a vincular a nossa vida, a nossa existência, à fruição de bens, apenas bens finitos e bens materiais, nós estamos definhando espiritualmente que é nosso tesouro maior, que tem que ser cultivado na vida física também.
Ele até comenta que, ao fazer isso, nós estamos dando preponderância maior à nossa natureza animal do que à nossa natureza espiritual. Perfeito. E, na verdade, até mais do que animal, né? A natureza abaixo da animal, até, na verdade. Porque o animal, vamos dizer assim, Deus o provê estabeleceu um limite para ele, que ele não ultrapassa. O ser humano, como tem a capacidade, tem um livre-arbítrio, ele pode ultrapassar esse limite. Né? Então é até abaixo de animais até. Pessoal, aproveitando a fala do Luciano, é possível o homem conhecer o limite do necessário? Se cada um de nós fizesse essa pergunta assim, o que é necessário? Qual o limite do necessário para mim? E aí, o que vocês acham? Sem responder a pergunta 715. O necessário, o exemplo que eu dei anteriormente, o da satisfação da fome, é algo praticamente intuitivo. É algo que todos nós temos, todos nós sabemos o exato momento em que cessou a fome e passa a ver a questão da tentação, em se comer mais, ainda no quesito gastronomia. Então, acho que muitos de nós o conhecem por intuição. Tem o limite do necessário por intuição. Outros vão conhecer passando por algumas vicissitudes, passando por experiências que o ceder à tentação acaba nos proporcionando, né? Ou mesmo respeitando alguns limites que são traçados por nós a nós mesmos. Trabalhou muito bem já a resposta 715, mas eu vou aproveitando já então, passar para 716, que fala assim, então a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu. O corpo já não mostra nas suas próprias limitações esse arranjo orgânico, né? Já coloca o limite para as nossas necessidades. O que falam os espíritos? Sim, sem dúvida, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. E aí? O que vocês pensam disso? O que é necessidades que não são reais? Como é que isso é alimentado, pessoal? Você mencionou há pouco o mundo que nós vivemos hoje acaba nos criando, eu chamo de necessidades artificiais, por elas não serem naturais, não são necessidades que são inerentes à natureza humana. Então, a gente não pode sucumbir a necessidades que são criadas em razão do modo de vida em que determinada sociedade toma, numa determinada época. Eu cito como exemplo, os smartphones, por exemplo, a tecnologia, a tentação que nós temos de estarmos sempre com um dispositivo eletrônico, tecnológico, que seja o de última geração, apesar de, nas nossas condições, na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, no trabalho, nós não tenhamos necessidade de um artefato como aquele, mas nós temos essa vontade, por todo um contexto de criação de necessidades artificiais, necessidades que, de acordo com a resposta, não são reais. Nós cedemos à tentação, mas queremos ter aquilo, num impulso consumista muito grande. E ultrapassamos o limite do necessário, atingindo o supérfluo. Eu acho que os celulares, por exemplo, são um grande exemplo, porque a gente troca muito, está sempre querendo o melhor, o mais rápido, o com maior capacidade, sendo que nós não fazemos uso real daquilo. Se você não faz uso real de algo, é porque você não precisa daquilo. Então, essa necessidade de se contentar com o que você precisa, com o que é apenas necessário para a sua satisfação, para a satisfação das suas necessidades básicas. Só lembrando assim, né, que a questão anterior, né, quando ele diz claro, né, a resposta, já se conhece por intuição. Então, acho que isso é muito importante ser ressaltado, porque por mais que haja essa tentação, nós estamos estudando, poxa vida, né, a questão do aprimoramento espiritual, né, então é necessário que a gente tome esse cuidado, que a gente fique atento realmente com essas imperfeições, essas coisas que nos levam, né, para a gente não se deixar levar por isso. Mas a questão, a gente também tem que pensar num sentido. Nós estamos estudando gozos dos bens terrenos. A questão de usufruir desses bens, tá? Eu acho que ela não é questionável. A questão é,
Eu posso usufruir do smartphone dentro de uma necessidade, dentro de uma necessidade atual da nossa realidade hoje. A gente tem muitas facilidades em fazer transações bancárias e fazer pesquisa de uma palavra que a gente tem dúvida, consultar um dicionário. Agora, a questão é, desde que a gente não ultrapasse isso e comece a afetar terceiros. O gozo, a questão dos gozos que nós estamos nos referindo é que nós podemos usufruir desde que nós não prejudicamos o nosso próximo e que não prejudique o terceiro. Eu acho que é uma questão mais profunda, que é de sentido existencial. Entende? Sim. Mesmo que eu não interfira na vida de terceiros, eu posso construir uma plataforma existencial de sentido objetivo de vida pautado nisso. Ok. Né? Sim, mas mesmo assim perceba que não é o sentido verdadeiro existencial. Porque a nossa discussão, ela tem como referência a vida imortal do espírito. Sim, sem dúvida. Então, mesmo o indivíduo que busca saciar, acumulando e acumulando, e o próprio Evangelho fala, né, que a pessoa que é muito vinculada aos bens terrenos, ela não está na infância espiritual ainda. Sim. Não é verdade? Jesus disse, né? Não acumule tesouros na terra. Isso. Okay. E aí a gente entra em outra questão, que é a questão do usar, sim, mas chega um momento que a gente pode se tornar escravo disso. Não tem dúvida, é isso aí. Aí nós voltamos para o excesso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Aí nós- além de estar a gente está prejudicando a gente mesmo e a própria, assim, essa coisa de criar necessidade artificial. A gente não precisa disso realmente. Né? A gente não precisa disso de fato. E existe uma consequência social em relação a isso, e econômica. Sim. A partir do momento que eu preciso ter mais ou acumular mais, o que vai acontecer? Alguém não vai ter. Então até vem a questão 717, que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Resposta: desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Pode falar. Eu ainda acrescentaria algo aqui. Aqueles que se proporcionam o supérfluo, prejudicando aqueles a quem falta o necessário. Há a questão do prejuízo que o Pedro Paulo mencionou. Isso. Mas a abordagem que eu gosto de dar também é, se você tem condições materiais, financeiras, de ter determinados bens, e você acaba sucumbindo à tentação de ter algo que não é necessário, não é uma necessidade real sua, e sim uma necessidade artificial, com esse dinheiro, com esse recurso que você usou para o supérfluo, você não prejudicou ninguém, não prejudicou ninguém, mas você deixou de dar uma melhor destinação a esse recurso para quem falta o necessário. Então tem esse aspecto também. Eu acho que é mais do que a questão do prejuízo, mas também de dar uma destinação Útil, né? útil, mais espiritualizada, que te traga algum crescimento moral ou espiritual. Eu acho que tem essa questão. Exatamente. Era esse o aprofundamento que a gente queria chegar na colocação. Nosso estudo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vocês lembram do nosso encontro passado, questão 708? Não haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem? E onde a privação daquilo que de mais necessita seja uma consequência da força das coisas? A gente pode pensar que este que se apropria dos bens da terra para o supérfluo, em prejuízo dos outros, poderá a seu tempo estar reencarnando numa condição de privação, justamente por quê? Por ter usurpado dos bens em uma condição anterior. As obras espíritas, amigos, os romances espíritas, as obras de André Luiz, trazem muitas histórias de espíritos, né, que na ilusão da matéria se vinculam a muitas posses e criam quadros obsessivos gravíssimos depois de desencarnados, porque permanecem vinculados ainda às ideias, né, da posse, do dinheiro, e precisam ser trabalhados para serem desligados de suas próprias residências, né, dos seus próprios dramas. Tem até um problema nisso, né, Tiago? Porque esse acúmulo, né, como até o Luciano falou, né, a gente às vezes se tornar escravo, né, dos bens terrenos, isso mostra uma falta de fé nossa, né, de você se preocupar demais em acumular, não se preocupar com o próximo e
esquecer da providência divina, né? Que, como já foi mencionado, o que for necessário nos será dado, né? Então isso mostra uma falta de fé ainda do ser humano. Pessoal, nós temos ainda um último subtópico muito interessante que diz respeito às privações voluntárias e às mortificações. Olha o que diz a questão 718 sobre a lei de conservação. Pergunta Kardec: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Kardec parece que ele fica insistindo muitas vezes na mesma questão, né? Dizem os espíritos: sim, sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. Perceba que o espírito que responde isso, ele já delimita que se o homem não trabalhar, né, para buscar os seus proventos, a natureza não pode fornecer a ele. E retomar o nosso encontro anterior. Ela diz que o homem que é imprevidente, que não busca pelo seu próprio esforço encontrar esses benefícios, pela sua própria conservação, ele não vai conseguir, né, encontrar esse equilíbrio, né? E remete a Nossa outra lei natureza. natural, né, que é a lei do trabalho, né, que já é objeto de análise de estudos nossos também, e que ele coloca o trabalho como uma questão central aqui. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Sim, porque a lei de conservação obriga o homem a buscar meios de ser forte e ter saúde, porque ele precisa trabalhar. Sim, Ele precisa trabalhar, porque é através do trabalho que ele Vai progredir. Exatamente. Aí vem a outra Aí vem lei. outra lei Exatamente. moral. Não sei vocês, mas um dado momento, assim, depois de me tornar espírita, você perguntar, o espírita, ele pode ser uma pessoa aquinhoada financeiramente? Ele pode, ele com deve ter certeza. dinheiro? Ele pode, não tem Ou problema será nenhum. que a simplicidade tem que estar vinculada a uma condição material? A destinação que ele vai fazer desse recurso que ele tem é que vai fazer a diferença, não a questão da falsa humildade ou das mortificações que a gente tem que passar, né? Mas essa dúvida eu só consegui responder com a próxima pergunta, quando eu li essa pergunta. 719. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, perceba. De forma muito clara, né? Essa noção que a gente tem de buscar o acúmulo, de buscar o excesso, é que é o problema, né, perante a lei. E o abuso é o quê? Por ser contrário à conservação. Deus não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Interessante, né? Porque a resposta está moralizada. Exatamente. A gente não pode buscar o nosso equilíbrio, o nosso conforto, o nosso bem-estar à custa e às expensas de sofrimentos alheios, ou de vidas alheias, né? 720. As privações voluntárias que visam uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Pessoal, alguém consegue citar alguém que viveu assim na Terra? Que se privou de forma voluntária? Sem visando nenhum uma expiação objetivo? igualmente voluntária com um objetivo. É aquela questão que está no Evangelho, lembra? A gente precisa cuidar do corpo e do espírito. Se nós mortificamos o corpo, isso não significa nada. Por quê? Porque, por excelência, a vida social, do ponto de vista espírita, exige o quê? O amor em ação, que é a caridade. Então, o que dizem os espíritos? Fazei o bem aos outros e mais mérito tereis. Então, ele percebe que está dizendo assim, olha, alguém até pode acreditar que fragilizar o próprio corpo pode ter algum mérito do ponto de vista espiritual. Mas o que ele coloca? Existe algo muito mais poderoso do ponto de vista da sua evolução espiritual, que é o quê? Que é fazer o bem. Então, a gente, muitas vezes, macerar o corpo, fragilizar o corpo, acreditando que isso pode significar dietas, muitas vezes, né, que suprimem a energia do corpo. Isso pode nos levar a um grau ascensional espiritual. Não é bem assim. Castigue antes o seu egoísmo, né? Isso. Então, combata ele, né? Castigue ele, né? Fragilize ele, né? Isso vai ser mais benéfico ao seu espírito do que ficar castigando o corpo, né? 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias, ele coloca um outro lado. Mas mesmo nessas privações, existe alguma que seja meritória? Ele fala, sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. É a ocupação do espírito, né? Muitas vezes a gente flui prazeres cotidianamente, que se deixar... Eu tenho espaço por isso às vezes.
Eu podia estar lendo uma obra espírita agora, mas estou vendo um programa de televisão que não tem uma qualidade, né? Muitas vezes, né? Algum entretenimento vazio, né? Mas isso é um contexto da nossa cultura ainda, né? Continuando, meritório é resistir à tentação que induz aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É Então, o homem pois não. Que induz aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. Ele reforça aquilo que a gente já comentou e não poderia ser diferente disso, né? Aos excessos e as coisas inúteis. As coisas né? inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Aí já mostra um outro contexto. Aquele que se priva do seu próprio conforto para poder dar um alento àquele que não tem nada. Um exemplo que nós temos na nossa história seria Francisco de Assis, que largou, né, veio assim de uma família com recursos e largou aquilo para seguir o Evangelho, né? Então acho que no caso seria esse o grande sentido. E é muito difícil a gente deixar de lado as nossas necessidades, né, muitas vezes até nossos desejos, para vincular essa energia criativa que temos em nós em favor do próximo, né? Muitas vezes eu me pergunto, né? Todos desejavam ser como Chico Xavier, mas será que todos aceitariam no trabalho, em casa, ser o tempo todo questionado, me ajude, estou precisando de ajuda? Muitas vezes nos batem a porta de casa e a gente tem a dificuldade de conversar com a pessoa porque estamos cansados ou com sono ou irritadiços por alguma outra questão de vida. E aí vem, se a privação não passar de vão simulacro, será um escárnio. Muito bem. Você fez duas citações aí que a gente tem que realmente parar para analisar. Uma foi quando você falou, eu poderia estar lendo uma obra espírita e às vezes eu me deixo seduzir por um programa qualquer. E a outra, eu gostaria de ser Chico Xavier, mas eu estou disposto a pagar aquele preço? Porque é uma missão, é um sacrifício. São 400 e tantas obras. Qual é o tempo que esse homem tinha para ele? Né? Então é a questão do... Agora, necessários e supérfluos, né? Tudo dentro do seu contexto, né? Sim, sim. Pessoal, existe um tema importantíssimo que está aqui nesse subtópico, que é a alimentação por carne animal por parte dos humanos. Então vamos pegar 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita por diversos povos, tem algum fundamento racional? Alguém podia ler a resposta para a gente? Rodrigo? Eu posso. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Leia 723 para a gente. Pergunta. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? A resposta dada pelos Espíritos. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Pessoal, percebam que é um tema contemporâneo. Há discussões no meio espiritualistas, né, sobre deve ou não o homem se alimentar de carne, não é verdade? De carne animal. Então, o que é interessante é que a resposta para mim desse espírito é muito equilibrada. Ele fala assim, que dependendo do organismo do indivíduo, ele pode precisar da proteína animal. Outros organismos já conseguem se desvincular, então alimentação mais vegetal, né? Mas eu acho que Emmanuel não tem, Fernanda? Emmanuel faz um comentário sobre isso? E qual é a obra que ele faz isso? Tem no livro Consolador a questão 129. A pergunta, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E a resposta de Emmanuel, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado da materialidade da criatura
exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutricionais podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Aí ele continua aqui, ó. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos e que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. A resposta, ela não exige a abstenção imediata da carne. Ele fala o quê? Que existe uma lógica também socioeconômica envolvida na questão do consumo da carne. E para a gente fechar, olha que interessante a questão 724. A abstenção da alimentação animal ou de outra qualquer, como expiação, tem algum mérito eu deixar de comer isso? Né? Sim, se o homem se privar destes alimentos em benefício dos outros. Perceba que é sempre aquela a justificativa muito mais no sentido de você amparar alguém fazendo essa privação, né? Eu posso comprar X tanto de carne, mas eu não vou deixar de comprar isso para ajudar alguém, tem um mérito muito maior aos olhos de Deus. Para Deus, só há mortificação quando há privação séria e útil. Foi por isso que dissemos que são hipócritas aqueles que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Privar-se, amigos, não é nada demais. Mas se fizermos isso no sentido caritativo, de amor ao próximo, isso tem um sentido evangelizador na relação muito mais transcendente. O ED na TV fica por aqui. Até o nosso próximo programa.